Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva! E o tema de hoje é... Mal olhado. Hoje vamos falar sobre mal olhado, em perspectiva em relação à espiritualidade e também como acontece no dia a dia, né, Fábio? De várias experiências que tivemos, nas nossas experiências, como todos os vídeos a gente sempre fala, e também com a parte mais espiritual que eu já passei, de entendimento, de estudos. E hoje vai ser um vídeo bem interessante e divertido. Venha com a gente! Solta a vinheta, eu tô com a ruda! Voltando então ao nosso vídeo sobre mal olhado, é um tema bem antigo, né, Fábio? Muito. A gente fala de mal olhado e tal. É meio que um tema de superstição, né? É. Algumas pessoas acreditam, outras não, né? E às vezes até tem um pouco de ligação com inveja, que é um outro vídeo que a gente vai fazer sobre isso também, como que funciona a inveja dentro do processo da gente, né, no dia a dia ali. E a questão do mal olhado, assim, será que ele pega? Será? Então, dentro do assunto de hoje, o mal olhado, ele é mais uma questão de energia, Fábio. Né? Então, durante a minha vida, eu já vi vários processos, né? Assim, principalmente na parte da infância, né? Eu já vi muitos casos também, assim, de fulano tocou no cabelo de ciclano e nunca mais ficou bom. Né? Nossa, fulano chegou aqui e tocou em tal coisa, né? A planta secou. Ou então, fulano chegou aqui e falou do meu comércio e o meu comércio nunca mais andou. Desandou. Então, né, ou às vezes na vida a pessoa, nossa, fulano tá bem, nossa, que tal, e aí daqui a pouco o cara perde o emprego, não sei o que e tudo mais. Até que ponto, né, isso é real, né? Então, depois do aprendizado que eu passei questão de espiritualidade, eu entendi que esse processo, até um ponto, ele realmente pode existir. Depende do quê? Sempre da gente. Porque o processo de mal olhado, ele é uma questão energética, Fábio. Então, assim, todos nós que, quando a gente vive aí no dia a dia como ser humano, né, existe essa relação de querer, do poder, né, de querer ser visto, aí tem a questão da carência, não uma carência que eu falo amorosa, mas uma carência no geral, né, que é justamente quando muitas pessoas nascem num meio muito ruim, ou no meio assim que é muito escasso, gera-se, infelizmente, pela nossa sociedade, aquela vontade de ter as coisas e de ser amado, né? De ser observado. A questão de ser amado se substitui pela questão de ser paparicado. Então, a gente até comentou em outros vídeos também que, por exemplo, quando alguém vai e fica famoso, seja jogador de futebol, ou seja artista, né? Que tem uma infância muito difícil, o que acontece de imediato, né? Aquela questão, putz, eu vou ter tudo que eu não tive lá na infância, ou então vou fazer tudo do meu filho que eu não tive também. Porque... Isso voltado para bens materiais, né? Isso, bens materiais. Mas a questão do mal olhado, na verdade, é uma falta de reconhecimento de si mesmo. Né? Quando a pessoa chega aqui, por exemplo, e pode realmente acontecer, né? Alguém chega na sua casa, né? Ou finge que é seu amigo, ou finge que gosta de você, mas internamente aquela pessoa tem uma falta. Acho que você pode explicar muito bem isso em relação aos seus filhos. Acho que você deve ter passado muitas vezes por isso, né? Que você deve ter sentido em algum momento, não estou falando, gente, eu estou falando aqui de todas as pessoas, mas energeticamente você sente isso, né? Seus filhos são maravilhosos, são lindos e tal, e você deve ter sentido alguém que fala assim, nossa, Fábio, como queria ter seus filhos. Às vezes, né? Eu já fui parada, isso eu achei bem estranho, viu? Eu fui com uma amiga assistir um filme no shopping, e aí teve um casal que, eu posso tirar foto com seus filhos, não sei o quê. Não, mas eu já vi isso também. Eu conhecia, e aí, eu queria ter filhos, um filho igual o seu. Aí eu pensei comigo, isso é impossível, né? Porque os genes são do meu esposo, então pode ter parecido, mas não igual, né? Sim, eu também já passei por situações, gente, eu presenciei pessoas pedindo para tirar foto com os filhos da Fábio. Verdade. Assim, de pessoa, deixa eu tirar foto do seu filho, eles são tão lindos e tal. Mas a questão, né, desse processo, a gente está falando da Fábio em si. Né? Mas a pessoa que ela emite essa sensação de necessidade de ter filhos igual da Fábio, que pode ser de qualquer outra pessoa que também tem filhos maravilhosos e tal, essa energia de se sentir no vazio, né? O mal olhado nasce disso. A pessoa olha e fala assim, queria ter igualmente,
aquela situação, ou aquele carro, ou aquela outra, sei lá, a vida daquela pessoa. Independente se a pessoa, sei lá, seja rica, pobre ou não. E isso de pegar ou não depende muito da questão energética. A gente até comentou sobre isso. Assim, tanto da pessoa que está assim, recebendo, quanto da pessoa que Tá está emitindo. Exato. Porque, assim, a questão de, você comprou um carro. Sim. E aí o carro preto, bonito e tal, um carro, independente da cor. Da cor. Modelo. E você falando das qualidades do carro, assim, de economia, de quanto que faz e tudo mais, eu, poxa, caramba, eu acho que eu vou comprar um igual. Sim. Nessa questão, não é a questão da inveja, não, mas pela questão no limite, de né? Essa questão do mal assim, olhado. Né? as qualidades e quanto de você economizar. Mas também tem a questão de, por exemplo, outra pessoa olhar, ele comprou aquele carro, não, vou comprar um igualzinho. Eu quero um igualzinho. Isso aí, Fábio, que é um mal olhado, né? Porque é diferente da inveja. Porque a inveja ainda assim, dependendo da situação, a pessoa não, ela emite, mas não é tão grave. O mal olhado é quando ela joga e fala assim, puta, ele não pode ter porque eu não tenho. Isso que é uma coisa mais complicada, né? Porque aí quando alguém vem na sua casa, olha a tua família e fala assim, nossa, Fabiana, não pode ter essa família porque eu não tive isso, não é justo. Né? Dentro da pessoa que joga esse mal olhado, mas também numa condição que fala assim, nossa, a pessoa é ruim ou não, infelizmente a pessoa passou por muitos processos, né? Quando você vai olhar a vida da pessoa que tem esse tipo de comportamento, foi muito problemático. Não justifica se é certo ou errado, tá? A gente tá falando se é certo ou não fazer isso. Mas o processo que chegou naquela situação criou essa pessoa de mal olhado, que realmente é uma energia. E você já viu, Fábio, realmente funciona. Você já viu durante sua vida, muita gente falar assim, eu já vi mesmo alguém chegar na casa de alguma pessoa e falar de plantas às vezes, e as plantas realmente murchar. Porque assim, aí por mais que você fala assim, eu não sei e tal, eu vi com meus próprios olhos. Agora você imagina isso em outras condições, né? Na vida pessoal, casamento, e não sei o que e tudo mais. A gente vê aí na parte de famosos, o quanto que é indurável as relações por causa dessa questão de mal olhado. Independente de questão social, se é rico ou pobre, porque já não é dinheiro. Porque assim, a questão de muita exposição atrai tanto a energia boa como a energia ruim, né? Sim. Então, assim, e as redes sociais é muito disso, porque é um fragmento de felicidade, né? Uma falsa felicidade às vezes. Sim. E que as pessoas, assim, querem, naquele fragmento, achar que não, esse é o tipo de vida que eu quero ter, esse é o tipo de vida que eu quero levar, é essa felicidade extrema, que parece que você já não escutou gente que falou que queria ter a vida igual a sua? É. E assim, mas ninguém vê a parte ruim, né? Não, ninguém vê. As suas, na hora que você lá, quando você estava escalando a tua montanha, que você arranhou o dedo, que você caiu, que você tropeçou, né? Aí a questão do mal olhado, ela vem justamente isso, porque infelizmente, né, a gente está falando até um pouco de redes sociais, mas desde antes, Fábio, né? A gente vai falar assim, quando alguém ia visitar a tua casa, por exemplo, você ia lá, arrumava a casa, tá, até hoje existe. Existe. Tu vai receber uma pessoa. É porque hoje a gente está mais tranquilo em relação a isso. Mas o que é natural de alguém na tua casa? Você vai fazer o quê? Você vai arrumar a coisa? Na casa. Nossa, fulano não pode ver que eu sou bagunçado. Colocar. Né? E mesmo assim, às vezes acontece, parece que quando a casa está bagunçada, atrai mais pessoas do que quando está arrumada. Sim. Né? Sempre as pessoas aparecem aqui, eu falo, se tiverem a questão que, assim, isso não me preocupa, mas é aquela questão de a primeira impressão que fica. E a gente tem uma mania de ficar assim, não repara na bagunça. Sim. Aí que a pessoa começa a reparar. Até nos pequenos detalhes. Porque assim, gente, a gente é bem desligado com essas coisas de questão até de locais e tal. Eu, particularmente, quem me conhece, sabe que eu não sou muito de reparar. E homem também realmente não para. No geral, não repara muito, tá? A não ser que seja uma coisa muito absurda, aí não tem como, tal. Tá fedido o lugar, tá muito sujo, aí não tem como você não reparar. Mas ainda assim, o homem até releva, né? Não estou falando de machismo, que você sabe, você é mulher, né? Você sabe que vocês são mais detalhistas para perceber esse tipo de situação. Mas a questão não é essa, né? Você chegar num lugar e você emitir aquela energia, eu quero ter a vida da Fabiana.
Para você, pode pegar, depende do seu estado de espírito. Se você ressoa exatamente igual aquela pessoa, que você quer ter uma vida igual a outra pessoa também, isso pode complicar. Porque vocês estão falando a mesma língua. Porque você está com inveja de alguma outra pessoa, não inveja, mas você está jogando uma olhada para alguma outra pessoa. Fala assim, você tem uma amiga que é X alguma coisa lá. E tem outra amiga A aqui. Essa amiga A que joga aquele mal olhado, ele vai pegar em você se você tiver o mesmo sentimento em relação a outra pessoa. Você nem percebe, né? E aí, às vezes, fala assim, nossa, fulano chegou em casa faltou, e pegou aqui. Cara, aí você tem que se olhar e falar assim, aonde que tá a minha inveja, né? Porque geralmente, quando a gente vê, né, fala assim, nossa, fulano jogou uma olhada e eu fui desgraçado aqui. Tá, e aí, mas Mas o por que aconteceu? Né? Porque geralmente, o que a gente cansa de ver? Nossa, fulano tem inveja de mim jogando uma olhada. Cara, a gente tá até comentando assim, o Silvio Santos, imagina quanta gente tem inveja do Silvio Santos, cara. Se fosse sem cara nem tinha construído, morreria no segundo dia. Na TV. Em relação a isso. Mas não quer dizer que não exista, porque realmente existe. Então a relação do mal olhado, né, essa questão de se pegar ou não, ele vai existir de acordo com a tua condição energética, né, do teu estado de espírito. Como você já passou muitas vezes por isso, eu também já passei algumas situações, mas como a gente não liga muito, mas a gente consegue observar por causa da nossa curiosidade de ver as situações da vida, né? Eu até comentei outro dia com a Fábio, nossa, Fábio, imagina se você ligasse para isso, o quanto que você ia sofrer com a questão dos seus filhos, porque realmente já viu muita coisa. Eu já vi, assim, pessoas falando assim, nossa, eu queria ser uma mãe, né, que nem você. Até a gente vai falar assim, em algum momento a gente vai falar da criação da Fábio, que eu acho fantástica. Mesmo que a pessoa tenha, assim, a questão negativa, eu vejo por um lado positivo. Mas não que ela se me queira ser uma mãe como eu, porque nós mães, eu estava falando isso hoje com ele, nós somos muito criticadas na questão da maternidade real, né? Sim. De buscar uma perfeição. Às vezes é uma competição, porque fulano cria de tal jeito e fulano dessa forma, e o filho de fulano já é mais evoluído, o meu não chegou nessa parte. E são mães totalmente diferentes, filhos totalmente diferentes, evoluções totalmente diferentes. Tem uma menina que está fazendo sucesso agora na internet, que com 2 anos ela fala palavras complexas, né? Foi até reportagem. É muito da Inglaterra, né? Assim. Não, ela é daqui do Brasil. Ah, tá. Uma ela é brasileira e falando palavras grandes e complicadas. Complexas, né? Mas assim, é do gênio dela. E às vezes tem mãe que pode ficar comparando os filhos com aquela criança e fala, nossa, mas meu filho não faz isso. Nossa. E assim, cada um tem uma evolução diferente, né? E a gente fica nessas críticas. Então, quando eu vejo assim que eu gostaria de ser uma mãe como você, eu vejo como inspiração, mas não que me veja como um exemplo, porque a questão de colocar uma pessoa como exemplo, a gente sempre busca a perfeição. E assim, aquela pessoa como exemplo não se pode errar. E eu não quero isso porque eu sou uma pessoa que erra bastante. Né? Eu faço o que esteja ao meu alcance e assim, as probabilidades que me são oferecidas e que eu posso oferecer para uma melhor qualidade para os meus filhos, né? E diante disso que você está falando, Fábio, é a questão do contexto do mal olhado, a parte negativa que entra dentro desse rolê que a gente está conversando, é a falta de conhecimento de si próprio. Né? Porque, que nem você comentou, às vezes uma mãe que começa a comparar, né, o filho com outro filho e tudo mais e tal. Ou comparar amigo com outro. Comparar uma pessoa com outra. Qualquer comparação, pai, né, mãe, irmão. É assim, né? Dilacerador. É dilacerador, por quê? A gente até estava comentando isso agora há pouco, porque cada pessoa é única mesmo. Não existe ninguém, gente, ninguém. Você que está assistindo esse vídeo, você não é igual a ninguém. Você pode ser parecido, pode ser similar, pode ter gostos parecidos, mas igual não existe. Né? E aí, que a gente está até falando essa questão do mal olhado em si, quando existe a emissão do mal olhado, se existe um comportamento desse com você, repare a você mesmo, né? Porque se você olhar para a vida de alguém e falar assim, nossa, fulano tem que se ferrar,
porque eu não tenho a vida do ciclo do fulano, algum problema com você, que você está emitindo essa situação. Né? Porque aquela vida que o fulano tem, você nunca vai ter. Porque a pessoa cresceu de uma forma diferente. A gente está falando assim, eu e a Fábio somos irmãos. Né? E assim, apesar de a gente não morar junto, a gente teve até uma convivência. Fábio, a nossa vida foi igual? Não. E não foi totalmente diferente? Totalmente. E nós somos sangue do sangue. Eu vou até mais longe. Nós temos vários tios que são, né, irmãos assim, que conviveram juntos. Eles são iguais? Não. A vida de cada um foi igual? Não. Não foi totalmente diferente da outra? Da nossa mãe, dos nossos tios e tal. E assim, e qualquer um que a gente... Você que tá olhando aqui, se você tem irmão e tal, olha pra tua vida, olha pra vida do teu irmão, de teu primo, e vê se a vida de vocês foi igual. Não é. Então, assim, cada um tem uma bagagem diferente. Né? E é impossível você ser exatamente igual a outra pessoa. Né? Eu fico até olhando, não é querendo julgar, mas é uma coisa até interessante a gente analisar essas coisas, que nós vemos pessoas fazendo cirurgias plásticas, até apareceu bonecos e tudo mais, algumas coisas E assim que... o pior que são pessoas que já são bonitas Já são bonitas, justamente, né? mas buscam uma tal de perfeição que se aquilo for perfeição, Deus o livre. Não quero alcançar aquilo. Até eu já tenho visto um vídeo de um canal de YouTube que é de comédia, não vou citar o nome, né, porque hoje a gente tem o nome e tudo mais, que passou duas moças na academia. Enquanto uma estava fazendo exercício, olhava pro corpo da outra, né? E são duas moças diferentes. Uma tinha um cabelo meio caracolado e a outra tinha o cabelo liso. Aqui tinha o cabelo encaracolado, nossa, queria ter o cabelo igual daquela menina. E aqui tinha o cabelo liso, queria o cabelo encaracolado. A outra tinha um pouco mais de bunda, queria a bunda da outra. A outra tinha um pouco mais de... E assim, as duas eram muito bonitas, só que elas não eram contentes com si mesmas. Né? O mal olhado, ele nasce disso. Porque você não tem um preenchimento interno, você não sabe quem você é. Você não tem uma identidade. Né? E aí quando você olha para uma outra situação externa, você se sente infeliz. Porque você queria estar naquela situação achando que aquela situação era a felicidade da vida. E a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? Fábio, quantas pessoas nós conhecemos que a gente imaginava que tinha vida feliz, quando você for olhar mais a fundo... Não. E você falou assim, nossa, não acredito que... Até tem aquelas... Nossa, não acredito que fulano passava por isso, porque ele parecia tão feliz. Né? A gente até comentou de um amigo nosso, né, que morava na roça e batia na esposa. Eu acho que você lembra dessa situação. Né? Só que na frente era assim, tipo, aquele era... E as pessoas invejavam ele? Nossa. Não achava que, né, esse amigo nosso não tinha... Casal perfeito e tal. Nossa, e ele realmente parecia muito amoroso. Muito. E aí quem tava de fora, nossa, fala, nossa, o fulano lá tem uma vida praticamente perfeita. Exatamente. Porque, amor, mulher e tal. E quando foi se descobrir, né, que aí depois saiu a questão de ele bater na esposa e tudo mais, que todo mundo realmente ficou chocado, né? Aí pode ser que lá atrás alguém tinha uma inveja em relação a esse relacionamento e jogou a coisa, mas como eles estavam no nível energético na mesma situação, pegou. E aí deu toda a merda que deu, que a gente conheceu, né? Mas isso é tão comum, gente, essa relação do mal olhado, ele realmente existe, porque é uma condição, de novo falando aqui, é uma condição energética. Ele vai pegar ou não, independente da tua situação. E a energia não mente. A energia não mente. Mente, Fábio? Não. Né? Eu acho que até você passou, esses últimos anos, tudo você passou por isso. Muito. Aí você passou por uma olhada, por um negócio de inveja. A questão assim de mal olhado, eu conheço desde a minha infância. Porque meu pai tinha o costume de me levar na bezadeira. Né? Nosso pai era foda. E tinha-se o costume, assim, para quem não conhece a questão de ritual, com plantas, com ervas, né? Era bruxo. E aí o que acontece? Hoje eu tenho um conhecimento, tanto que eu estava conversando com ele há pouco, porque assim, eu não entendia nada, né? Era tipo assim, faça o que eu mando, eu sou seu pai. Isso aqui é o melhor para você, mas eu não entendia. Era uma planta chamada arruda, que o cheiro é muito forte. Você coloca assim... Eu particularmente gosto. Em um ambiente, ele impregna arrasa tudo, em todos os ambientes da casa. E aí,
ele sempre colocava um galinho de arruda na minha mochila. Imagine isso na escola. E para explicar isso, que eu, mal olhada, não sabia. Sem contar que eu também usava um colar feito a linha com costurado com um dente de alho dentro. Na minha concepção, tava o quê? Protegida dos vampiros. Eu não entendia, mas aquilo era o tipo de proteção que ele usava. Eu usava. Sim. Né? Você tava falando que era pro bem, mas não estava errado, não. Vamos usar. E quando chegava em casa, automático. Hoje eu entendo dessa. E aí eu tive a sabedoria de entender que é assim, era uma planta, e qualquer planta que você tire, corte ela do seu caule, sim, né? Ela vai usar, porque assim não tem uma água, não sim. tem nada. E aí quando meu pai retirava, aí ó, você tá carregada de olhado, não sei o que murchou rápido demais. E eu naquela minha inocência, né, de acreditar no que ele falava, nossa, eu tô carregada mesmo, eu tô pesada. Mas mesmo assim sem entender mas absolutamente de fato, nada. Né, acho que o único equívoco que ele cometeu, porque assim, nesse caso você acertou. Cientificamente, da questão de tirada, obviamente não tem mais água para a planta se alimentar, ela vai secar. Né? Mas os casos que às vezes acontece, a planta está viva. Aí que é o problema. No vaso e tal. Por quê? As plantas, Fábio, realmente, a grande maioria, elas têm o poder de sugar esse tipo de energia. Por quê? É do nicho delas. A grande maioria das plantas tem assim como o que a grande maioria das plantas faz? Ela faz a fotossíntese. Exatamente. A questão de transformação de carbono para oxigênio e tudo mais. Então é uma propriedade da planta transformar a energia também. De sugar uma energia ruim e transformar uma energia boa. Estou te falando da grande maioria, não de todas, né? Mas existe um limite também, né? É a mesma coisa você pegar um carro aqui que anda 100 e querer andar a 200. Ele vai sofrer lá as consequências de extrapolar esse processo. As plantas também têm isso. Esse negócio de levar de mochila, ele funciona temporariamente. Mas assim, cara, é uma questão ali de horas, não é o dia inteiro, porque realmente a planta, se você, que nem você falou, se tirar a planta hoje e colocar aqui, mesmo com energia nenhuma, por questão física, ela vai secar. Independente. E assim, outra coisa, energia negativa tem em todo lugar. Porque a gente também não é santo. Quando a gente fala de energia negativa, infelizmente, a grande maioria tem a sensação que energia negativa está nos outros. E isso não é verdade. Todas as pessoas têm energia negativa. Todas, Fábio. Não tem uma pessoa nesse planeta que não tenha isso. São coisas, não é... Porque quando a gente fala sobre esse assunto, a gente quer levar, assim, a outra dimensão, né? A uma coisa, assim, muito fora do normal. Sim. E a questão de ter a energia negativa é tipo, você está fazendo um projeto no seu trabalho e você está com autoestima baixa achando que não vai dar certo. Isso já é negativa. É isso mesmo, tem entrevista de emprego. Antes não vai dar certo. Não vai dar certo. Energia acaba negativa. acontecendo o que você está emanando. Perfeito. Né? Então, isso é a questão da energia negativa. E se o outro tiver com autoestima baixa também, isso automaticamente pega e aí vai se tornando um ciclo. A gente falou hoje sobre um assunto até de briga que nós passamos há um tempo atrás. Que estávamos num lugar com energia boa, a gente estava com a sensação de energia boa, entramos num processo de briga com outras pessoas. O que aconteceu no dia? Emanou, porque a gente deixou essa energia negativa tomar conta, porque nós fizemos isso, Exatamente. Né? E nós estamos fazendo esse vídeo, às vezes você está olhando assim e fala, nossa, que dois irmãos em paz. Não, porque também a gente tem a nossa energia negativa. A gente tem energia negativa também. Isso não é coisa ruim. E não quer dizer que você seja ruim. A diferença é que você escolhe a intensidade de quando você vai pegar essa energia negativa, né? Porque a gente está falando aqui hoje, gente, quem é que não tem raiva de alguma coisa? Quem falar que não tem raiva é mentiroso, porque é um sentimento humano. É humano isso. E quando a gente está falando aqui da questão do mal olhado, é para vocês entenderem, porque quando a gente fala assim, eu peguei mal olhado,
É como se a gente fosse o alecrim dourado e aquela pessoa lá que Seja transmitiu mal. Seja pessoa a ruim, energia ruim para mim. Não, se a gente pega o que tem várias nomenclaturas, mas a gente tá falando aqui sobre a questão do mal-olhado, é porque você deixou que ele chegasse até você, Fábio, né? perfeito. Não é a culpa só do outro, é você também. Então, é a questão de sempre auto se conhecer. Quando chega uma situação, porque nas situações boas a gente sempre leva que a gente não, porque eu merecia, porque eu sei. Mas quando chega na parte ruim, é o outro. A gente nunca é o demônio, é o espírito. Olha pra si, nunca fala não, isso é problema meu. Ai, essas energias, esses pensamentos que eu estou tendo, isso é coisa da minha cabeça. Isso que eu estou produzindo, o outro não tem nada a ver. Né? E é assim, isso não é de uma hora para outra, porque eu também estou aprendendo. Eu não cheguei ainda aí no Nirvana. Nós estamos aprendendo. Né? Ninguém. E tá longe. Muito longe. Então, é uma questão de busca de autoconhecimento mesmo, porque assim, nossa, tava uma energia negativa. Aí aconteceu, eu bati o carro. Ou eu esqueci, perdi tal coisa em tal lugar. Nossa, foi fulano que jogou. Eu tive um prejuízo. Então, você tem que ver o que levou aquilo. Exato. Né? Por que isso chegou até você? E não a questão de totalmente a culpa do outro. Claro que o outro está com 50% e você com 50%. Não é isso? Perfeito. E assim, Fábio, o quanto que mudou tua vida esse tipo de análise? Nossa, demais. Não quer dizer que vai mudar a sua. Quer dizer, pode ser que vai mudar porque você vai observar a diferença, que o jeito da Fábio é um jeito e o teu vai ser outro. Mas você vai perceber essas mudanças no dia a dia, mas porque a importância é você. Né? A questão do mal olhado, nós vamos falar detalhadamente mais sobre inveja em algum outro momento, né, Fábio? Uhum. Mas hoje essa questão se o mal olhado pega ou não, essa energia que alguém emana, até mesmo você, de mal. E às vezes, Fábio, a gente fala dos outros. E assim, quando fala uma questão negativa, é sempre os outros que. Sempre sempre Fábio, uma vez na vida a gente já fez mal olhada pra alguém. Com certeza. A gente tá até falando assim, olha que besteira, né? Eu lembrei disso outro dia. Quando a gente era moleque lá, ou na parte de escola, você tirava a nota baixa. E aí você sempre esperava alguém falar assim, tomara que alguém tirasse a nota baixa também pra não ficar sozinho. Do que eu, pra eu não ficar sozinho no rolê. Não, porque e dava não tirava, então você ficava tipo, ai, graças a Deus. De que tipo, nossa, eu tirei 2, eu tirei 1,5. Nossa, que bom. Ele está mais subido do que eu. Né? Isso é uma olhada, porque você torceu pra desgraça e olha que você pensa que é uma brincadeira, mas isso na vida é geral. Muito sério. No seu trabalho, se alguém se fode, se você... E outra coisa que tá ligada a isso, que a gente só vê o agradecimento na desgraça do outro. Exato. Né? Tipo assim, até hoje, né? Você tem uma vida aqui... Hoje... Olha, Fabiana, você tá reclamando, mas tem gente que tá passando fome. Gente... Tá passando necessidade. É uma questão assim muito delicada, né? Porque tem histórias que a pessoa pediu para chegar naquela situação. Pediu não é clamando de oração, mas as atitudes, as escolhas no decorrer da vida. E teve outras que assim, aconteceu. É inexplicável, é a questão assim, a gente chama de karma. De karma, né? Mas a gente não pode chegar ao ponto de agradecer as pequenas coisas que a gente tem. Porque o outro tá fudido. Né? Hoje tudo é meio comparado assim, né, Fábio? Isso até é uma coisa deficiente, porque parece que o modo que você tá, a forma de ingratidão é porque tem outro que tá mais fudido que você. Isso é uma loucura. O pessoal fala assim, olha, você tem que agradecer a Deus que você tá numa casa, você tem um teto. Não, você tem que agradecer a Deus porque você está vivo. Pela sua vida em si, não porque o outro está ferrado. Né? Eu estou lendo um livro agora que teve um trecho que o autor fala na seguinte descrição. Se uma pessoa que ela tem uma saúde, né, é bem de saúde, tem lá suas condições físicas, ok, né, uma pessoa assim considerada normal, né? Que tem o seu trabalho e tudo mais, ela necessariamente não deveria desejar o mal do outro
não deveria olhar para a vida do outro, porque automaticamente ela tem todos os recursos básicos para se viver uma boa vida. Sim. E não deveria se preocupar. Então, essa pessoa não poderia ser uma pessoa infeliz. Só que a questão de felicidade é muito subjetiva. E assim, Sim. uma coisa que me faz feliz, automaticamente pode ser que não te faça feliz. Né? Por exemplo, assim, Consequentemente. eu gosto muito de ler livro. De repente você não gosta de ler livro, mas gosta Mas de eu assistir gosto de documentários que você talvez não curte muito. Exatamente. E tem outras pessoas que gostam de assistir filmes, outros Isso. gostam de escutar música, outros gostam de tocar, né? E não tem nada de errado nisso, Fábio. Isso. Então, o questionamento que ele fez no livro foi disso, de as pessoas não buscarem assim se conhecer, né? De um porquê que leva essa tal infelicidade. Sim. Se automaticamente ali tudo ela atende. E assim, às vezes ela tem até um ápice de conquistar alguma coisa, mas mesmo assim ela se volta para olhar a vida do outro. Sim. E voltando para essa questão do mal olhado de novo, né? E a gente aprende desde criança, né? Pelo menos em nossas vidas, a gente não está falando na questão geral, porque eu não conheço outras situações. Estou falando aqui para quem está escutando está assistindo nossos vídeos, tudo baseado no que nós vimos, né? A questão do que a gente aprendeu. E nós acreditamos que algumas pessoas passaram situações similares. Igual não. Igual nunca vai ter, mas similares, talvez alguma ressonância. E dentro desse processo, como nós estamos chegando aqui, né? Porque a Fabiana, a gente não chegou em lugar nenhum. Nós estamos aprendendo, inclusive com os vídeos, né, Fábio? Isso. É engraçado, quando a gente assiste nossos vídeos, fala assim, nossa, isso aí não tinha percebido. Porque é uma situação que a gente comenta, às vezes os grandes papos que nós temos, né, Fábio, filosóficos, ficam meio que esquecidos das coisas muito importantes que a gente fala. Inclusive em relação ao que nós estamos falando aqui, da questão do mal olhado. Se você passa por uma situação de mal olhado hoje, né, ou você acha que emite o mal olhado, ou você recebe esse mal olhado, repensa, né? Como que, em vez de você olhar para fora, que está recebendo esse mal olhado, olha para si, né? Porque tudo depende somente de você. A cura, a proteção, né? A Fábio falou da questão das ervas, e elas realmente funcionam, mas são elementos, Fábio, potencializadores, né? O banho de sal grosso, essas coisas funcionam, mas isso é só como se fosse um remédio, né? Ou não, remédio não, o remédio às vezes tem um processo para cura lá, mas que fosse um processo auxiliar, ele vai só aliviar, deu uma limpadinha aqui, mas se você não ter os seus pensamentos, buscar o interno, né? Limpar esquece. o interno. Você pode dar com um quilo de sal grosso, uma árvore de lá no mar. Uma árvore de arruda que não vai a gente teve um cara, a gente conhece uma pessoa que a gente fala questão de... É engraçado, gente. Essa pessoa é muito engraçada. Porque o que a gente fala, né? Que assim, o sal grosso, ele cura muita coisa, né? Na verdade, ele suga, né? Ou é o mar, ou é a lágrima, sim. né? Ou é um banho. Exato, verdade, a lágrima. E aí, tinha uma pessoa que estava passando assim, por um processo muito, muito negativo. Falou, não, olha, você vai lá, toma um banho de mar, porque emana, deixa todas as cargas lá. E não aconteceu, tá? As situações negativas foram piorando. Então isso, mesmo que a gente fale assim, procure ajuda, procure vou procurar aqui banhos tal. Você toma todos os banhos e não funciona. Porque você acha que aquilo que é externo que vai te salvar. E não vai. Não vai. Isso independente de banho, terapia. Gente, é assim, se você busca uma ajuda, você primeiro tem que buscar mudar. Começa aqui. Eu não sei como mudar, aí a ajuda vai resolver. Porque a ajuda vai vir uma pessoa, vai vir um terapeuta, vai vir os banhos e vai te ajudar, porque você está buscando isso. Não adianta chegar, vai vir um milagroso aqui, esquece, isso não vai acontecer. É que nem muita gente, às vezes tem
E a gente fala que até de doença, às vezes terminais, o Fábio, que às vezes não tem jeito. Ah, o médico vai curar. Não vai. Não vai, ponto final. Enquanto você não olhar para você e decidir tomar essa decisão, porque, Fábio, o que fez mudar você na sua vida? Ai, eu começar a observar. Não foi você as mesmo? Você não reações. tomou. Você não chegou um dia e falou assim, eu tomei a decisão, agora eu vou começar a observar. Não foi assim? Exatamente. Alguém que chegou e falou assim, Fábio, ó, muda. Alguém que chegou e falou assim, ó, toma um banho de erva que vai resolver tudo. Não. E outra coisa muito importante de se tocar, que a gente está falando aqui em relação de banhos, né? Uhum. De ervas e tudo mais, e tem muita gente que desacredita dessas nomenclaturas. Uma hora a gente vai falar disso. Então, assim, o ponto não é esse, tá? a gente não está aqui impondo uma terapia, impondo Isso. uma forma de se Porque livrar o assunto disso. não é esse. Porque a questão do mal olhado tem várias nomenclaturas. Isso. Tem gente que vê como inveja, tem gente que vê como negativo. Muita coisa. O que a gente quer passar aqui para vocês é que independente de nomenclatura, independente do que você acredite, que você busque no seu conhecimento, no que você acredita, olhar para dentro de si. Porque independente de religião, independente do que você crê, isso Em todo lugar. em todo Existe. lugar. Existe. Né? De você ter que olhar nas suas ações, Isso. olhar no que você fala e olhar em como você age e por que aquilo está chegando até você. Até você. Isso é real. Existe. Isso existe. Não adianta você querer resultados extravagantes e estar fazendo o mesmo. E achar que Jesus vai descer. Não dá. Então, a gente não está aqui querendo impor, são vivências que a gente teve, Sim. experiências nossas, mas a questão de como essa energia chega até você, o porquê que ela chega até você e o que faz acreditar Sim. que ela chega até você. Porque quando é no negativo, a gente sempre acusa o outro. Quando é do positivo, bem, é a não, gente. isso aqui foi médico. Eu sou o anjo de luz. Mas quando. Não, olha, eu acho que foi aquela pessoa que tava me olhando estranho. E tal. assim, não tava com Não inveja senti uma daquele energia, que eu uma alcancei. energia muito boa de fulano. Isso requer, também acontece e é recomendado de você não falar dos seus projetos, dos seus planos, Sim. porque emana a energia negativa. Porque você, né? como você também não é autoconfiante no que você Isso. faz, você, na hora da baixa, você assimila essa negatividade. Aí você acaba com tudo. Exatamente. Né? Por isso que não é bom falar desses processos quando a gente não tem essa confiança total. Isso. Né? De que realmente está ali e tudo mais, porque a gente está falando do Silvio Santos, que é uma coisa diferente. Eu gosto muito da figura do Silvio Santos porque ele é uma prova de que quando você tem uma confiança, você chega nos seus sonhos. Mas até alguns projetos dele, Sim. quando já, assim, as pessoas só foram saber quando já estava lá concretizado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem que saber de como você está rodeado, como são essas pessoas mesmo se querem se bem E ou mesmo não. assim, E né? mesmo assim, Tomar muito às cuidado. vezes não é uma questão de maldade da pessoa. né? Exatamente. É você realmente você se proteger até de você mesmo. Exatamente. Porque como você não tem controle do teu estado emocional, né? Aí vem a ansiedade, né, Fábio? Tipo, Isso. ai, quero tudo agora, tudo mais, você não consegue lidar com isso. Às vezes é bom você segurar, porque se pelo menos der alguma merda, é você sozinho. Ninguém soube, tá tudo certo e tal. Mas quando dá alguma merda e tem outros sabendo, você se frustra porque os outros vão te questionar também. Nossa, mas o que você tá fazendo lá? Não deu certo por quê? Não, e assim, também vai depender da sua energia, porque Sim. isso pode te levar para um aprendizado e você passar a sua experiência para outras pessoas. Exatamente. Né? Muito De bom. olha, aconteceu isso aqui comigo, deu errado, então assim, eu tô te contando essa experiência aqui, porque até para você, se você está seguindo esse caminho, até para você não passar por essa situação. Exato, exatamente. E ir mais à frente, porque comigo não deu certo e se você tomar esse caminho pode também não dar certo para você. Para você. Então, hoje nós falamos da questão do mal olhado. Mal olhado é você e você mesmo. Ele vai pegar, independente da tua situação energética, se você está nesse nível de vibração que você acha que funciona, que você acha que vai pegar, ele vai pegar. Vai. Mas se você estiver em paz consigo mesmo e você não compartilhar com essas coisas, isso não vai pegar porque é energia. Né? Então,
vocês podem comentar nos nossos vídeos com algumas dúvidas, né? Porque é um assunto muito amplo, a gente não vai conseguir falar muito mais, porque senão vai ficar muito extenso, né? E a gente está tentando fazer um vídeo aqui com muita qualidade, com muito conteúdo, mas com o tempo menor possível, né? A gente está sempre tentando melhorar aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, desse assunto. Ele é muito importante, né? Reflita, né, sobre esse processo. E qualquer problema que vocês tiverem, alguma dúvida, entre em contato. Se também tiver, não tem nada a ver com o que estão falando, pode comentar nos vídeos, a gente vai entrar em contato com vocês. E é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez por um vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Nos sigam nas nossas redes sociais. No Instagram, Espiritualidade Viva 07. No Facebook, Espiritualidade Viva 07. E para adquirir o e-book do Wellington, O Caminho da Alta Espiritualidade, é só ir lá na página espiritualidadeviva.com.br e adquirir o seu exemplar. Um beijo nosso e até o próximo vídeo!